Alô. Envia os primeiros do reino. Assim foi feito. Eles foram até a cidade onde Krishna ensinava, tendo prometido não escutá-lo. Mas, quando viram o brilho de seu olhar, a majestade de suas atitudes e o respeito que lhe testemunhava a multidão, não puderam deixar de ouvi-lo. Krishna falou-lhes da servidão daqueles que fazem o mal e da liberdade dos que praticam o bem. Os guerreiros ficaram cheios de alegria e de surpresa, porque se sentiram livres de um peso enorme. E disseram: Tu és, em verdade, um grande mágico. Pois tínhamos jurado levar-te ao rei com correntes de ferro, mas, agora, nos é impossível fazê-lo, pois nos livraste de nossas correntes. Voltaram para junto de Kansa e lhe disseram: Nós não pudemos trazer-te um homem. Ele é um grande profeta e nada tens a temer dele. O rei, vendo que tudo era inútil, mandou triplicar seus guardas e colocar correntes de ferro em todas as portas do palácio. Um dia, porém, ouvi um grande barulho na cidade, gritos de alegria e de triunfo. Os guardas vieram dizer-lhe: É Krishna que entra em Madura. O povo arromba as portas e arrebenta as correntes de ferro. Kansa quis fugir, mas os próprios guardas obrigaram a permanecer no trono. Com efeito, Krishna, seguido de seus discípulos e de grande número de anacoretas, entrava em Madura, enfeitada com estandartes, no meio da multidão compacta, semelhante a um mar agitado pelo vento. Ele entrava sob uma chuva de guirlandas e de flores. Todos o aclamavam. Diante dos templos, os brahmanes se mantinham agrupados sob as bananeiras sagradas, para saudar o filho de Devaki, o vencedor da serpente, o herói do Monte Meru, e sobretudo o profeta de Vishnu, seguido de um brilhante cortejo e saudado como um libertador pelo povo e pelos guerreiros. Krishna foi à presença do rei e da rainha e disse: Tu tens reinado apenas por meio da violência e do mal, e mereceste 1000 mortes, pois mataste o santo velho, Vasishita. Contudo, não morrerás ainda. Quero provar ao mundo que não é matando os que se triunfa sobre os inimigos vencidos, mas perdoando-lhes. Kansa bradou: Feiticeiro maldito, tu me roubaste a coroa e o reino. Acaba comigo. Krishna replicou: Falas como um insensato. Pois, se morresses nesse estado de disparate, de insensibilidade e de crime, estarias irrevogavelmente perdido na outra vida. Se, ao contrário, começares a compreender tua loucura e dela te arrependeres, teu castigo será menor e, pela intervenção dos puros espíritos, Madeva te salvará um dia. Nizumba sussurrou ao ouvido do rei: Idiota! Aproveita-te da loucura do orgulho dele. Enquanto se está vivo, resta a esperança da vingança. Krishna compreendeu o que ela havia dito mesmo sem escutar. E lançou-lhe um olhar severo, de piedade penetrante. Ah! Infeliz! Sempre teu veneno. Corruptora, feiticeira. Só tens o veneno das serpentes em teu coração. Extirpa-o, ou um dia serei forçado a esmagar-te a cabeça. Agora, irás com o rei para um lugar de penitência, para expiares teus crimes, sob a vigilância dos brahmanes. Depois desses acontecimentos, Krishna, com o consentimento dos grandes do reino e do povo, consagrou Arjuna, seu discípulo, o mais ilustre descendente da raça solar, como rei de Madura. Conferiu autoridade superior aos brahmanes, tornando-os conselheiros de reis. Ele próprio ficou como o chefe dos anacoretas, que formaram o conselho superior dos brahmanes. Para livrar este conselho das perseguições, mandou construir, para eles e para si próprio, um forte no meio das montanhas, defendido por uma alta muralha, em torno da qual passou a habitar uma população escolhida. Ela se chamava Dwarka. No centro desta vila estava o templo dos iniciados, cuja parte mais importante ficava escondida num subterrâneo. Todavia, quando os reis do culto lunar souberam que um rei do culto solar subira ao trono de Madura e que os brahmanes, por intermédio dele, tornar-se-iam os senhores da Índia,
formaram entre si uma aliança poderosa para o destronarem. Arjuna, por seu lado, reuniu em torno de si todos os reis do culto solar da tradição branca, ariana e védica. Do fundo do templo de Dwarka, Krishna os acompanhava e dirigia. Afinal, os dois exércitos se defrontaram e a batalha decisiva era iminente. Arjuna, porém, não tendo mais o mestre junto de si, sentiu o espírito perturbar-se e enfraquecer sua coragem. Um dia, ao amanhecer, Krishna apareceu diante da tenda do rei, seu discípulo, repreendendo-o severamente. Por que não iniciaste ainda o combate que deve decidir se vão reinar sobre a terra os filhos do sol ou os filhos da lua? Arjuna explicou, sei que eu não posso. Olha esses dois exércitos imensos e essas multidões que vão se matar mutuamente. Da elevação onde se encontravam, o Senhor dos Espíritos e o Rei de Madura contemplaram os dois imensos exércitos, organizados em fila, um defronte do outro. Viam-se ali brilhar as cotas de malhas douradas dos chefes, milhares de infantes, de cavalos e de elefantes aguardavam o sinal do combate. Naquele instante, o chefe do exército inimigo, o mais velho dos Kuravas, soprou em uma concha marinha, na grande concha cujo som parecia o rugido de um leão. Ao mesmo tempo, repentinamente, ouviram-se no vasto campo de batalha rinchos de cavalos, um barulho confuso de armas, de tambores e de trombetas. E foi um grande rumor. Arjuna tinha somente que subir em seu próprio carro, puxado por cavalos brandos, e soprar em sua concha de um azul celeste para dar aos filhos do sol o sinal para avançar. Mas, eis que o rei foi invadido pela piedade e disse, muito abatido, ao ver essa multidão que se defronta, sinto inertes os braços. Minha boca está ressequida, meu corpo treme, meus cabelos se eriçam, minha pele queima e meu espírito está perturbado. Presinto maus augúrios. Nenhum bem pode vir desse massacre. O que faremos dos reinos, dos prazeres e mesmo da vida? Aqueles mesmos, para os quais desejamos reinos, prazeres, alegrias, ali estão de pé, prontos para lutar, esquecendo sua vida e seus bens. Preceptores, pais, filhos, avós, tios, netos, parentes, vão estrangular-se. Eu não desejo matá-los para reinar sobre os três mundos, muito menos ainda para reinar sobre esta terra. Que prazer poderei sentir matando meus inimigos? Mortos os traidores, o pecado recairá sobre nós. Disse-lhe, então, Krishna, como é que foste dominado por este flagelo do medo, indigno do sábio, fonte de infâmia que nos expulsa do céu? Não sejas efeminado. De pé. Mas Arjuna, aniquilado pelo desalento, sentou-se em silêncio e disse: eu não combaterei. Então Krishna, o rei dos espíritos, continuou com um leve sorriso, Arjuna. Chamei-te o rei do sono porque teu espírito está sempre vigilante. Mas teu espírito adormeceu e teu corpo venceu tua alma. Choras por aqueles que não deverias chorar, e tuas palavras são desprovidas de sabedoria. Os homens instruídos não lamentam nem os vivos nem os mortos. Eu e tu, e esses comandantes de homens, nós sempre existimos e jamais cessaremos de existir no futuro. Assim como nestes corpos a alma passa pela experiência da infância, da juventude e da velhice, da mesma maneira acontecerá em outros corpos. Um homem de discernimento não se perturba com isto. Filho de Bharata, suporta o desgosto e o prazer com o mesmo ânimo. Os que não são mais atingidos por eles, merecem a imortalidade. Os que veem a essência real veem a eterna verdade que domina a alma e o corpo. Saiba, pois, que aquele que atravessa todas as coisas está acima da destruição. Ninguém pode destruir o inesgotável. Todos esses corpos não perdurarão, tu sabes. Mas os videntes sabem também que a alma encarnada é eterna, indestrutível e infinita. Por isso, vai combater, descendente de Bharata. Enganam-se igualmente aqueles que acreditam que a alma pode matar ou ser morta.
Ela nem mata e nem é morta. Ela nem nasce e nem morre, e não pode perder o ser que ela sempre teve. Como uma pessoa rejeita velhas roupas para vestir novas, assim a alma encarnada rejeita seu corpo para tomar outros. Nem a espada corta, nem o fogo a queima, nem a água a molha, nem o ar a seca. Ela é impermeável e incombustível. Durável, eterna, firme, ela atravessa tudo. Não deverias, pois, te inquietar com o nascimento nem com a morte, ó Arjuna. Porque, para aquele que nasce, a morte é certa, e, para aquele que morre, também é certo o nascimento. Observa teu dever sem tropeçar, porque, para um Kshatriya, não há nada melhor do que um combate justo. Felizes os guerreiros que encontram a batalha como uma porta aberta para o céu. Mas, se não queres travar este combate justo, cairás no pecado, abandonando teu dever e tua fama. Todos os seres falarão de tua infâmia eterna, e a infâmia é pior do que a morte para aquele que foi honrado. A estas palavras do mestre, Arjuna cobriu-se de vergonha e sentiu agitar-se seu sangue real e sua coragem. Lançou-se sobre seu carro e deu sinal de combate. Então Krishna disse adeus ao discípulo e deixou o campo de batalha, porque estava certo da vitória dos filhos do sol. Entretanto, Krishna compreendera que, para impor sua religião aos vencidos, seria necessário obter sobre a própria alma deles uma derradeira vitória, muito mais difícil do que das armas. Do mesmo modo que o santo Vasishita fora morto atravessado por uma flecha, para revelar a verdade suprema a Krishna, também Krishna deveria morrer voluntariamente sob as setas do inimigo mortal, a fim de implantar no coração dos adversários a fé que ele havia pregado a seus discípulos e ao mundo. Ele sabia que o antigo rei de Madura, longe de fazer penitência, tinha se refugiado na casa do sogro, Kalayani, o rei das serpentes. Seu ódio, sempre instigado por Nizumba, fez com que mantivesse espiões seguindo Anacoreta, aguardando a hora propícia para o ferir. Ora, Krishna sentia que sua missão estava concluída e que só faltava, para ser totalmente cumprida, a chancela do supremo sacrifício. Então ele deixou de evitar e de paralisar seu inimigo por meio do poder de sua vontade. Sabia que se parasse de se defender com esta força oculta, viria a atingi-lo na sombra o golpe há tanto tempo planejado. Mas o filho de Devaki queria morrer longe dos homens, nas solidões do Himavati. Lá, ele se sentiria mais perto de sua radiosa mãe, do velho sublime do sol de Madeva. Krishna partiu, então, para um eremitério num lugar selvagem e desolado, ao pé dos altos cumes do Himavati. Nenhum de seus discípulos adivinhara seus desígnios. Somente Sarasvati e Nishidali olharam nos olhos do mestre, pela intuição que existe na mulher e no amor. Quando Sarasvati compreendeu que ele queria morrer, atirou-se aos seus pés, abraçou-os com furor e exclamou: Mestre, não nos deixes. Nishidali olhou e lhe disse simplesmente: Eu sei aonde vais. Como nós te amamos, deixa-nos seguir-te. Krishna respondeu: Em meu céu, nada será recusado ao amor. Vinde. Depois de uma longa viagem, o profeta e as santas mulheres alcançaram cabanas agrupadas em torno de um grande cedro desfolhado, sobre uma montanha amarelada e rochosa. De um lado, as imensas cúpulas de neve do Himavati, do outro, um dédalo de montanhas em toda a profundidade. Ao longe, a planície, a Índia perdida como um sonho em uma bruma dourada. Nesse eremitério viviam alguns penitentes vestidos de casca de árvore, com cabelos torcidos em cachos, a barba longa e os pelos compridos, num corpo todo sujo de lama e de poeira, membros ressequidos pelo sopro do vento e o calor do sol. Alguns não tinham mais que uma pele seca sobre o esqueleto árido. Ao ver aquele lugar tão triste, Sarasvati exclamou: A terra está longe e o céu está mudo. Senhor, por que nos trouxeste para este deserto abandonado por Deus e pelos homens? Respondeu Krishna: Reza,
Se quiseres que a terra se aproxime e que o céu te fale. Nishida Ali, no entanto, disse simplesmente: contigo o céu esteve sempre presente, mas, porque o céu quer nos abandonar agora? E Krishna falou: é preciso que o filho de Madeva morra atravessado por uma flecha, para que o mundo acredite em sua palavra. Explica-nos este mistério. Compreendê-lo-eis depois de minha morte. Oremos. Durante 7 dias, eles fizeram orações e abluções. Muitas vezes a fisionomia de Krishna se transfigurava e parecia resplandecer. No 7º dia, ao pôr do sol, as 2 mulheres viram arqueiros subindo para o eremitério. Sarasvati falou: eis os arqueiros de Kansa que te procuram. Senhor, defende-te. Mas Krishna, de joelhos junto do cedro, não interrompeu sua oração. Os arqueiros chegaram, olharam os penitentes e as mulheres. Eram rudes soldados, de faces amarelas e negras. Ao verem a figura estática do santo, ficaram indecisos. Primeiro, tentaram arrancá-lo de seu êxtase dirigindo-lhe perguntas, injuriando-o e atirando-lhe pedras. Mas nada conseguiu tirá-lo da imobilidade. Então, atiraram-se sobre ele e o amarraram no tronco do cedro. Krishna deixou que tudo se fizesse como em um sonho. Depois, os arqueiros recuaram e, instigando-se uns aos outros, puseram-se a atirar nele. A primeira flecha que o traspassou, o sangue jorrou e Krishna clamou: Vasishita, os filhos do sol estão vitoriosos. Quando a segunda flecha vibrou em sua carne, ele disse: Mãe radiosa, que entrem comigo em tua luz aqueles que me amam. A terceira flecha, ele disse somente: Mahadeva. E depois, murmurando o nome de Brahma, entregou seu espírito. O sol já se tinha posto. Um forte vento soprou, uma tempestade de neve desceu do Himavati e se abateu sobre a terra. O céu se cobriu. Um turbilhão negro varreu as montanhas. Aterrados com o que tinham feito, os assassinos fugiram. As 2 mulheres, geladas de espanto, caíram desfalecidas como sob uma chuva de sangue. O corpo de Krishna foi queimado pelos discípulos na cidade santa de Dwarka. Sarasvati e Nishidali atiraram-se na fogueira a fim de se juntarem ao mestre. E a multidão acreditou ter visto o filho de Madeva sair das chamas com um corpo luminoso, levando consigo as 2 esposas. Depois disto, grande parte da Índia adotou o culto de Vishnu, que conciliava os cultos solares e os lunares na religião de Brahma. 8. Irradiação do verbo solar. Esta é a lenda de Krishna, reconstituída em seu todo orgânico e reintegrada na perspectiva da história. Ela esclarece bastante as origens do brahmanismo. Certamente é impossível estabelecer, mediante documentos positivos, se por trás do mito de Krishna, se esconde um personagem real. O tríplice véu que encobre a eclosão de todas as religiões orientais é mais espesso na Índia, do que em qualquer outro lugar. Isto porque os brahmanes, senhores absolutos da sociedade hindu, únicos detentores de suas tradições, muitas vezes as modelaram e retocaram no decurso dos tempos. Todavia, é justo acrescentar que eles conservaram todos os elementos e que, se sua doutrina se desenvolveu com os séculos, o centro dela jamais se deslocou. Não poderíamos, pois, explicar uma figura como a de Krishna à maneira da maior parte dos sábios europeus, dizendo: é um conto de fadas inspirado num mito solar, tecido sobretudo com uma fantasia filosófica. Não é assim, acreditamos nós, que se funda uma religião que dura milhares de anos, que produz uma poesia maravilhosa e várias grandes filosofias, e que resiste ao tremendo ataque do budismo, às invasões mongólicas, maometanas, à conquista inglesa, e que conserva até na profunda decadência o sentimento de sua elevada e memorial origem. Não é assim, efetivamente. Pois há sempre um grande homem na origem de uma grande instituição. Considerando o papel dominante da personagem de Krishna na tradição épica e religiosa,
seu aspecto humano de um lado, e de outro sua identificação constante com Deus manifesto ou Vishnu, somos forçados a crer que ele foi o criador do culto vishnuísta, que dá ao brahmanismo sua virtude e seu prestígio. É lógico, pois, admitir que, no meio do caos religioso e social surgido na Índia primitiva através da invasão dos cultos naturalistas e passionais, aparecesse um reformador luminoso, que renovasse a pura doutrina ariana mediante a ideia da Trindade e do Verbo Divino manifesto, selasse sua obra com o sacrifício de sua própria vida, e desse assim à Índia sua alma religiosa, seu molde nacional e sua organização definitiva. A importância de Krishna nos parecerá maior ainda, e de um caráter verdadeiramente universal, se notarmos que sua doutrina encerra duas ideias mães, dois princípios organizadores das religiões e da filosofia esotérica. Quero dizer, a doutrina orgânica da imortalidade da alma ou das existências progressivas por meio da reencarnação, e a doutrina correspondente da Trindade ou do Verbo Divino revelado no homem. Nada mais fiz, que mostrar o alcance filosófico desta concepção central, que, bem compreendida, tem sua repercussão animadora em todos os domínios da ciência, da arte e da vida. Devo limitar-me, para concluir, a uma observação histórica. A ideia de que Deus, a verdade, a beleza e a bondade infinita se revelam no homem consciente com um poder redentor que invade as profundezas do céu pela força do amor e do sacrifício. Esta ideia, fecunda entre todas, aparece pela primeira vez em Krishna. Ela se personifica no momento em que, ao sair da juventude ariana, a humanidade mergulha cada vez mais no culto da matéria. Krishna revela a ideia do Verbo Divino, que jamais será esquecida. A humanidade, desde então, sentirá tanto mais sede de redentores e de filhos de Deus, quanto mais profundamente sentir sua decadência. Depois de Krishna, inicia-se uma poderosa irradiação do Verbo solar através dos templos da Ásia, da África e da Europa. Na Pérsia, será Mitras, o reconciliador do luminoso Hormuz e do sombrio Arimã. No Egito, Horus, o filho de Osíris e de Ísis. Na Grécia, Apolo, o deus do sol e da lira, e Dionísio, o ressuscitador das almas. Em toda parte o deus solar é um deus mediador, e a luz é também a palavra de vida. E não é dela também que brota a ideia messiânica. Seja o que for, foi por intermédio de Krishna, que esta ideia surgiu no mundo antigo, e é por Jesus que ela se irradiará sobre toda a terra. Na sequência desta história secreta das religiões, mostrarei como a doutrina do temário divino se liga da alma e de sua evolução, como e porque elas pressupõem uma outra e se completam reciprocamente. Podemos dizer desde já que seu ponto de contato constitui o centro vital, o foco luminoso da doutrina esotérica. Se considerarmos as grandes religiões da Índia, do Egito, da Grécia e da Judéia apenas por seu aspecto exterior, nelas só veremos discórdia, superstição, caos. Porém, penetrem-se nos símbolos, interroguem-se os mistérios, busquem-se a doutrina mãe dos fundadores e dos profetas, e na luz se fará harmonia. Por caminhos muito diferentes e muitas vezes tortuosos, chegaremos ao mesmo ponto, de sorte que penetrar no arcano de uma dessas religiões é penetrar no de todas as outras. Então, um fenômeno estranho se produz. Pouco a pouco, mas em uma esfera crescente, vê-se reluzir a doutrina dos iniciados no centro das religiões, como um sol deslindando sua nebulosa. Cada religião aparece como um planeta diferente. Em cada um deles, mudamos de atmosfera e de orientação celeste, mas é sempre o mesmo sol que nos ilumina. A Índia, a grande sonhadora, nos faz mergulhar com ela no sonho da eternidade. O Egito, grandioso, austero como a morte, nos convida à viagem além-túmulo. A encantadora Grécia nos arrebata para as festas mágicas da vida e dá seus mistérios à sedução de suas formas, ora encantadoras, ora terríveis,
de sua alma sempre apaixonada. Pitágoras, enfim, formula cientificamente a doutrina esotérica, dá-lhe a expressão talvez mais completa e a mais sólida que já teve. Platão e os alexandrinos foram apenas seus vulgarizadores. Nós acabamos de remontar a sua origem, nas florestas do Ganges e nas solidões do Himalaia. Livro 3. Hermes. Os mistérios do Egito. 1. A Esfinge. Diante de Babilônia, metrópole tenebrosa do despotismo, o Egito foi no mundo antigo uma verdadeira cidadela da ciência sagrada, uma escola para seus mais ilustres profetas, um refúgio e um laboratório das mais nobres tradições da humanidade. Graças a imensas escavações e admiráveis trabalhos, conhecemos hoje o povo egípcio melhor do que qualquer outra civilização anterior à grega, pois ele nos reabre sua história escrita em páginas de pedra. Desenterram-se seus monumentos, decifram-se seus hieróglifos, e, no entanto, ainda falta penetrar no mais profundo arcano de seu pensamento. Este arcano é a doutrina oculta de seus sacerdotes, a qual, cientificamente cultivada nos templos, prudentemente velada sob os mistérios, mostra-nos ao mesmo tempo a alma do Egito, o segredo de sua política e seu papel capital na história universal. Nossos historiadores falam dos faraós no mesmo tom com que se referem aos déspotas de Nínive e de Babilônia. Para eles, o Egito é uma monarquia absoluta e conquistadora como a Síria, só diferindo dela por ter durado alguns milhares de anos a mais. Teriam levado em consideração que na Síria a realeza esmagou o sacerdócio fazendo dele seu instrumento, enquanto no Egito o sacerdócio disciplinou a realeza, e jamais abdicou, mesmo nas piores épocas, impondo-se aos reis, expulsando os déspotas, governando sempre a nação. E isto, por uma superioridade intelectual, por uma sabedoria profunda e oculta, que nenhum corpo docente jamais igualou em qualquer país ou qualquer tempo. É pouco provável. Pois, muito longe de colher as inúmeras consequências desse fato essencial, nossos historiadores apenas o entreviram e parecem não lhe atribuir nenhuma importância. Todavia, não é necessário ser arqueólogo ou linguista para compreender que o ódio implacável entre a Síria e o Egito provém de que esses dois povos representam no mundo dois princípios opostos e que o povo egípcio ficou devendo sua longa duração a uma estrutura religiosa e científica mais forte do que todas as revoluções, desde a época ariana, através do período agitado que seguiu os tempos védicos até a conquista pérsia e a época alexandrina. Isto é, durante um lapso de mais de 5.000 anos, o Egito foi a fortaleza das mais puras e elevadas doutrinas, cujo conjunto constitui a ciência dos princípios e que se poderia chamar a ortodoxia esotérica da antiguidade. 50 dinastias puderam suceder-se e o Nilo pôde carregar seus aluviões sobre cidades inteiras. A invasão fenícia pôde inundar o país e dele ser expulsa. Porém, em meio aos fluxos e refluxos da história, sob a idolatria aparente de seu politeísmo exterior, o Egito conservou o velho fundo de sua teologia oculta e sua organização sacerdotal. Esta resistiu aos séculos como a pirâmide de Gizé, meio soterrada na areia, mas intacta. Graças a esta imobilidade de esfinge guardando seu segredo, a esta resistência de granito, o Egito tomou seu eixo em torno do qual evoluiu o pensamento religioso da humanidade, passando da Ásia para a Europa. A Judéia, a Grécia, a Etrúria, igualmente almas de vida que formaram civilizações diversas. Mas, onde colheram elas suas ideias-mães, senão na reserva orgânica do Velho Egito? Moisés e Orfeu criaram duas religiões opostas e prodigiosas, uma com seu áspero monoteísmo, outra com seu politeísmo efervescente. Porém, em que molde se formou seu gênio? Onde encontrou a força, a energia, a audácia para reformar um povo semi-selvagem, como o bronze numa fornalha, e o outro, a magia de fazer o falar os deuses, como uma lira afinada,
a alma de seus bárbaros encantados. Nos templos de Osíris, na antiga Tebas, que os iniciados chamavam de Cidade do Sol ou Arca Solar, porque ela continha a síntese da ciência divina e todos os segredos da iniciação. Todos os anos, no solstício do verão, quando caem as chuvas torrenciais da Abissínia, o Nilo muda de cor e adquire o tom de sangue a que se refere a Bíblia. O rio aumenta até o equinócio do outono e esconde sob as vagas o horizonte de suas margens. Mas, de pé sobre seus planaltos graníticos, sob o sol deslumbrante, os templos talhados em rocha viva, as necrópoles, os pilões e as pirâmides refletem a majestade de suas ruínas no Nilo transformado em mar. Assim o sacerdócio egípcio atravessou os séculos com sua organização e seus símbolos, os arcanos de sua ciência por longo tempo impenetráveis. Nesses templos, criptas e pirâmides elaborou-se a famosa doutrina do verbo luz, da palavra universal, que Moisés encerrará em sua arca de ouro e da qual Cristo será a chama viva. A verdade é imutável em si mesma, só ela sobrevive a tudo, porém ela muda de morada como de formas e suas revelações são intermitentes. A luz de Osíris, que outrora iluminava para os iniciados as profundezas da natureza e as abóbadas celestes, extinguiu-se para sempre nas criptas abandonadas. Cumpriu-se a profecia de Hermes e Asclépio, Egito. Egito. Não restarão de ti senão fábulas inacreditáveis para as futuras gerações, e de ti só ficarão palavras talhadas nas pedras. Entretanto, é um raio deste misterioso sol dos santuários que queremos fazer reviver, seguindo a via secreta da antiga iniciação egípcia, tanto quanto permite a intuição esotérica e a fugaz refração das eras. Mas, antes de entrar no templo, lancemos um rápido olhar sobre as grandes fases que o Egito atravessou antes do tempo dos Ixos. Quase tão velha quanto a carcaça de nossos continentes, a primeira civilização egípcia remonta à antiga raça vermelha. A esfinge colossal de Gizé, junto da grande pirâmide, é sua obra. No tempo em que o delta não existia ainda, formado mais tarde pelos aluviões do Nilo, o animal monstruoso e simbólico já estava deitado na colina de granito, diante da cadeia dos montes Líbios e olhava o mar quebrar-se a seus pés, lá onde se estende hoje a areia do deserto. A esfinge, primeira criação do Egito, tornou-se seu símbolo principal, sua marca característica. O mais antigo sacerdócio humano esculpiu, imagem de natureza calma e temível em seu mistério. Uma cabeça de homem sai de um corpo de touro com garras de leão, e asas de águia curvam-se sobre seus flancos. É Isis terrestre, a natureza na unidade viva de seus reinos. Pois já nos tempos imemoriais os sacerdotes sabiam e ensinavam que, na grande evolução, a natureza humana emerge da natureza animal. Naquele composto de touro, leão, águia e homem estão também encerrados os 4 animais da visão de Ezequiel, representando 4 elementos constitutivos do microcosmo e do macrocosmo: a água, a terra, o ar e o fogo, bases da ciência oculta. Eis porque, nos séculos posteriores, quando os iniciados viram o animal sagrado deitado no limiar dos templos ou no fundo das criptas, sentiram viver este mistério neles próprios e curvaram em silêncio as asas do espírito sobre a verdade interior. Pois antes de Édipo, eles souberam que a palavra do enigma da esfinge era o homem, o microssomo, o agente divino, que resume todos os elementos e todas as forças da natureza. A raça vermelha, pois, não deixou outra testemunha de si mesma além da esfinge de Gizé, prova irrecusável de que ela havia formulado e resolvido à sua maneira o grande problema. 2. Hermes. A raça negra, que sucedeu à raça vermelha do domínio do mundo, fez do Alto Egito seu principal santuário. O nome de Hermes Toti, misterioso e primeiro iniciador do Egito nas doutrinas sagradas, relaciona-se, sem dúvida, a uma primeira e pacífica mistura da raça branca com a negra, nas regiões da Etiópia e do Alto Egito,
muito tempo antes da época ariana. Hermes é um nome genérico, como Manu e Buda. Designa ao mesmo tempo um homem, uma casta e um deus. O homem, Hermes, é o primeiro, o grande iniciador do Egito. Casta, é o sacerdócio depositário das tradições ocultas. Deus, é o planeta Mercúrio, assimilado com sua esfera a uma categoria de espíritos, de iniciadores divinos. Em resumo, Hermes preside a região supraterrestre de iniciação celestial. Na economia espiritual do mundo, todas essas coisas estão ligadas por secretas afinidades, como que por um fio invisível. O nome de Hermes é um talismã que as sintetiza, um som mágico que as evoca. Daí seu prestígio. Os gregos, discípulos dos egípcios, chamaram-no Hermes Trismegisto ou 3 vezes grande, porque era considerado rei, legislador e sacerdote. Ele representa uma época em que o sacerdócio, a magistratura e a realeza estavam reunidos em um só corpo governamental. A cronologia egípcia de Manetón denomina esta época de Reino dos Deuses. Ainda não havia o papiro nem a escrita fonética, mas já existia a ideografia sagrada e a ciência do sacerdócio estava inscrita em hieróglifos nas colunas e nas paredes das criptas. Consideravelmente aumentada, ela passou mais tarde às bibliotecas dos templos. Os egípcios atribuíam a Hermes 42 livros sobre a ciência oculta. O livro grego conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto encerra certamente restos alterados, mas infinitamente preciosos, da antiga teogonia que é como o Fiat Lux, de onde Moisés e Orfeu receberam seus primeiros raios. A doutrina do fogo princípio e do verbo luz, contida na visão de Hermes, será o vértice e o centro de iniciação egípcia. Tentaremos dentro em pouco reencontrar esta visão dos mestres, esta rosa mística que só desabrochou na noite do santuário e no arcano das grandes religiões. Algumas palavras de Hermes, impregnadas da antiga sabedoria, são bem elaboradas para nos prepararmos. Nenhum de nossos pensamentos, disse ele ao discípulo Asclépio, poderia conceber Deus, nem linguagem alguma defini-lo. O que é incorporal, invisível, sem forma, não pode ser apreendido por nossos sentidos. O que é eterno não poderia ser medido pela curta regra do tempo. Deus, portanto, é inefável. Deus pode, é verdade, comunicar a alguns eleitos a faculdade de se elevar acima das coisas naturais, a fim de perceber algum vislumbre de sua suprema perfeição. Mas esses eleitos não encontram palavras para traduzir em linguagem vulgar a imaterial visão que os fez estremecer. Podem explicar à humanidade as causas secundárias das criações que passam sob seus olhos como imagens da vida universal, mas a causa primeira permanece velada e só chegaremos a compreendê-la atravessando a morte. É assim que Hermes falava de Deus desconhecido no limiar das criptas. Os discípulos que penetravam com ele em suas profundezas aprendiam a conhecê-lo como um ser vivo. O livro fala de sua morte como da partida de um deus. Hermes viu o conjunto das coisas, e, tendo visto, ele compreendeu, e tendo compreendido, ele tinha o poder de manifestar e de revelar. O que ele pensou, ele escreveu. O que ele escreveu ocultou em grande parte, simultaneamente falando e calando-se com sabedoria para que toda a duração do mundo procurasse essas coisas. E assim, tendo ordenado aos deuses, seus irmãos, que lhes servissem de cortejo, ele subiu às estrelas. Pode-se, a rigor, isolar a história política dos povos, mas não se pode separar sua história religiosa. As religiões da Assíria, do Egito, da Judéia, da Grécia só podem ser compreendidas quando se toma seu ponto de ligação com a antiga religião indo-ariana. Consideradas em particular são enigmas e charadas, vistas em conjunto e do alto, constituem uma soberba evolução, onde tudo se comanda e se explica reciprocamente. Em resumo, a história de uma religião será sempre estreita, supersticiosa e falsa. Nada existe de verdadeiro,
a não ser a história religiosa da humanidade. A esta altura, só se sentem as correntes que dão a volta ao globo. O povo egípcio, o mais independente e o mais fechado de todas as influências exteriores, não pode esquivar-se a esta lei universal. 5.000 anos antes de nossa era, a luz de Rama, acesa no Irã, brilhou sobre o Egito e tornou-se a lei de Amon-Ra, o deus solar de Tebas. Essa constituição permitiu-lhe enfrentar muitas revoluções. Menes foi o primeiro rei justo, o primeiro faraó executor daquela lei. Ele procurou não negar a antiga teologia do Egito, que também era sua. Apenas confirmou e a fez desabrochar, a ela acrescentando uma organização social nova, o sacerdócio, isto é, o ensinamento, a um primeiro conselho, a justiça, a um outro, o governo, aos dois. A realeza foi concebida como sua delegação e submetida ao seu controle, a independência relativa dos homens ou comunas, na base da sociedade. A isto podemos chamar governo dos iniciados. Seu princípio fundamental era uma síntese das ciências conhecidas sob o nome de Osíris, o senhor intelectual. A grande pirâmide e o gnomo matemático são seu símbolo. O faraó, que recebia seu nome iniciático no templo, que exercia a arte sacerdotal e real sobre o trono, era um personagem muito diferente do déspota assírio, cujo poder arbitrário apoiava-se no crime e no sangue. O faraó era o iniciado coroado, ou pelo menos aluno e instrumento dos iniciados. Durante séculos, os faraós defenderão, contra a Ásia que se tornara despótica e contra a Europa anárquica, a lei do carneiro, que representava então os direitos da justiça e da arbitragem internacional. Por volta do ano 2000 a.C., o Egito sofreu a crise mais terrível que um povo pode atravessar, a invasão estrangeira e uma semi-conquista. A invasão fenícia era consequência do grande cisma religioso asiático, que sublevara as massas populares, semeando a discórdia nos templos. Liderada pelos reis pastores chamados Ixos, essa invasão derramou seu dilúvio sobre o Delta e o Médio Egito. Os reis cismáticos traziam com eles uma civilização corrompida, a indolência jônia, o luxo asiático, os costumes do harém, uma idolatria grosseira. A existência nacional do Egito estava comprometida, sua intelectualidade em perigo, sua missão universal ameaçada. Mas o Egito tinha uma alma de vida, isto é, um corpo organizado de iniciados, depositários da antiga ciência de Hermes e de Amon-Ra. O que fizeram eles? Retiraram-se para o fundo de seus santuários, recolheram-se em si mesmos para melhor resistirem ao inimigo. Aparentemente, o sacerdócio se curvou diante da invasão e reconheceu os usurpadores que traziam a lei do touro e o culto do boi Apis. Entretanto, ocultos nos templos, os dois conselhos lá guardavam, como um depósito sagrado, sua ciência, suas tradições, a antiga e pura religião e, com ela, a esperança de uma restauração da dinastia nacional. Foi por essa época que os sacerdotes espalharam entre a multidão a lenda de Ísis e de Osíris, do desmembramento deste último e de sua próxima ressurreição através do filho, Horus, o qual reencontraria seus membros esparsos trazidos pelo Nilo. E citou-se a imaginação da multidão mediante a pompa das cerimônias públicas. Manteve-se seu amor pela velha religião representando-lhe as infelicidades da deusa, suas lamentações pela perda do esposo celeste e esperança que tinha no filho, Horus, o divino mediador. Mas, ao mesmo tempo, os iniciados julgaram necessário tornar a verdade esotérica inatacável, ocultando-se sob um tríplice véu. A difusão do culto popular de Ísis e de Osíris corresponde à organização interior e sábia dos pequenos e grandes mistérios, cercados de barreiras intransponíveis, de perigos terríveis. Inventaram-se provas morais, exigiu-se o juramento do silêncio e a pena de morte foi rigorosamente aplicada contra os iniciados que divulgassem o mínimo detalhe dos mistérios. Graças a essa organização severa,
A iniciação egípcia tornou-se não somente refúgio da doutrina esotérica, mas ainda cadinho de uma ressurreição nacional e escola das futuras religiões. Enquanto os usurpadores coroados reinavam em Mênfis, Tebas preparava lentamente a regeneração do país. De seu templo, de sua arca solar, saiu o Salvador do Egito, Amos, que expulsou os Ixos, após 9 séculos de domínio, restaurando os direitos da ciência egípcia e da varonil religião de Osíris. Assim os mistérios salvaram a alma do Egito da tirania estrangeira, e para o bem da humanidade. Pois, naquela época, era tal a força da sua disciplina, o poder de sua iniciação, que eles continham a melhor força moral e a mais alta seleção intelectual. A iniciação antiga repousava em uma concepção do homem ao mesmo tempo mais sadia e mais elevada do que a nossa. Nós dissociamos a educação do corpo, da alma e do espírito. Nossas ciências físicas e naturais, bastante avançadas em si mesmas, abstraem o princípio da alma e de sua difusão no universo. Nossa religião não satisfaz as necessidades da inteligência. Nossa medicina nada quer saber nem da alma nem de espírito. O homem contemporâneo procura o prazer sem a felicidade sem a ciência, e a ciência sem a sabedoria. A antiguidade não admitia semelhante separação. Em todos os domínios, ela levava em conta a tríplice natureza do homem. A iniciação era um treino gradual de todo ser humano rumo aos cumes vertiginosos do espírito, de onde se pode dominar a vida. Para atingir o domínio, diziam os sábios de então, o homem tem necessidade de uma refundição total de seu ser físico, moral e intelectual. Ora, esta refundição só é possível mediante o exercício simultâneo da vontade, da intuição e do raciocínio. Por meio de sua completa concordância, o homem pode desenvolver suas faculdades até limites incalculáveis. A alma tem sentidos adormecidos, a iniciação os desperta. Através de um estudo aprofundado, uma aplicação constante, o homem pode colocar-se em comunicação consciente com as forças ocultas do universo. Através de um esforço prodigioso, ele pode atingir a percepção espiritual direta, abrir os caminhos do além e tornar-se capaz de se dirigir para lá. Somente então pode dizer que venceu o destino e conquistou aqui na terra a sua liberdade divina. Somente então o iniciado pode tornar-se iniciador, profeta e teurgo, isto é, vidente e criador de almas. Porque somente aquele que comanda a si mesmo pode comandar os outros. Somente aquele que é livre pode libertar. Assim pensavam os iniciados antigos. Os maiores deles viviam e agiam de acordo com esse pensamento. A verdadeira iniciação, portanto, era muito diferente de um sonho vazio e muito mais do que um simples ensinamento científico, era a criação de uma alma por ela mesma, sua eclosão em um plano superior, sua eflorescência no mundo divino. Coloquemo-nos no tempo dos Ramsés, na época de Moisés e de Orfeu, cerca do ano 1300 antes de nossa era, e esforcemo-nos para penetrar no coração da iniciação egípcia. Os monumentos figurados, os livros de Hermes, a tradição judaica e a grega permitem fazer reviver as fases ascendentes e fazer uma ideia de sua mais alta revelação. 3. Ísis. A iniciação. As provas. No tempo dos Ramsés, a civilização egípcia resplandecia no apogeu de sua glória. Os faraós da XX indicador ordinal feminino dinastia, discípulos e guardiões dos santuários, sustentavam como verdadeiros heróis a luta contra a Babilônia. Os arqueiros egípcios assediavam os líbios, os bodones, os númidas até o centro da África. Uma frota de 400 velas perseguia a Liga dos Cismáticos até as bocas do Indo. Para melhor resistir ao choque da Síria e de seus aliados, os Ramsés haviam traçado retas estratégicas até o Líbano e constituído uma série de fortes entre Magedo e Carquemiche. Intermináveis caravanas afluíram, pelo deserto, derradas a Elefantina.
Os trabalhos de arquitetura prosseguiam sem descanso e ocupavam os operários de 3 continentes. A sala hipostila de Karnak fora recuperado e aí cada pilar atinge a altura da coluna Vendôme. O templo de Abidos se enriquecia com maravilhosas esculturas e o Vale dos Reis, com grandiosos monumentos. Construías em Bubasta, em Luxor, em Espesibsambul. Em Tebas, um troféu colossal relembrava a tomada de Kadesh. Em Mênfis, erguia-se o Ramessel cercado de uma floresta de obeliscos, estátuas e monolitos gigantes. Em meio a essa atividade efervescente, a essa vida ofuscante, mais de um estrangeiro que aspirava aos mistérios, vindo das plagas longínquas da Ásia Menor ou das montanhas da Trácia, abordava o Egito, atraído pela reputação de seus templos. Ao chegar a Mênfis, ele ficava estupefato. Monumentos, espetáculos, festas públicas, tudo lhe dava impressão de opulência e de grandeza. Após a cerimônia da consagração real no recesso do santuário, ele viu o faraó sair do templo diante da multidão, exibir o escudo sustentado por 12 oficiais paramentados de seu estado-maior. À sua frente, 12 jovens levitas mantinham sobre almofadas bordadas de ouro as insígnias reais, o cetro dos arbítrios com cabeça de carneiro, a espada, o arco e um jogo de armas. Atrás seguiam a casa real, os colégios sacerdotais e os iniciados nos grandes e nos pequenos mistérios. Os pontífices traziam a tiara branca e em seu peito reluziam como fogo as pedras simbólicas. Os dignitários da coroa ostentavam as decorações do cordeiro, do carneiro, do leão, do liso e da abelha, suspensas por correntes maciças admiravelmente trabalhadas. As corporações fechavam a marcha com seus emblemas e suas bandeiras desfraldadas. À noite, barcas magnificamente ornamentadas, conduziam pelos lagos artificiais as orquestras reais, no meio das quais perfilavam sem poses eráticas dançarinas e saltimbancos. Mas não era essa pompa esmagadora que o estrangeiro procurava. O que o trazia de tão longe era o desejo de penetrar no segredo das coisas, a sede de saber. Tinham-lhe dito que nos santuários do Egito viviam magos, hierofantes possuidores da ciência divina. Ele também queria ter acesso ao segredo dos deuses. Ouvira falar, por um sacerdote de seu país, do livro dos mortos, de seu rolo misterioso que se colocava sob a cabeça das múmias como um viático e que, segundo os sacerdotes de Amon-Ra, narrava em linguagem simbólica a viagem de além-túmulo da alma. O estrangeiro acompanhara com ávida curiosidade e um certo estremecimento interior mesclado de dúvida essa longa viagem da alma após a vida, sua expiação em uma região ardente, a purificação do seu invólucro sideral, o encontro com o mau piloto sentado na barca com a cabeça virada e o bom piloto, que olha de frente, o companheiro diante dos 42 juízes terrestres, sua justificação por Toti, e, finalmente, sua entrada e sua transfiguração na luz de Osíris. Podemos aquilatar o poder deste livro e a revolução total que a iniciação egípcia operava nos espíritos, pela passagem do livro dos mortos que diz o seguinte: este capítulo foi achado em Hermópolis, em escrita azul sobre uma laje de alabastro, aos pés do deus Toti, Hermes, no tempo do rei Mencara, pelo príncipe Atastefe. Quando ele viajava para inspecionar os templos, ele transportou a pedra para o templo real. Oh! Grande segredo! Quando ele leu este capítulo, não viu mais nada, não ouviu mais nada, não se aproximou mais de nenhuma mulher e não comeu mais carne nem peixe. Porém, o que havia de verdadeiro nessas narrativas perturbadoras, nessas imagens eráticas por detrás das quais reluzia o terrível mistério de além-túmulo? Ísis e Osíris o sabem. Diziam. Mas que deuses seriam esses, dos quais só se falava com um dedo sobre a boca? Para sabê-lo é que o estrangeiro batia à porta do grande templo de Tebas ou Mênfis. Os servos o conduziam sob o pórtico de um pátio interno, cujos pilares enormes pareciam lotos gigantescos sustentando,
com sua força e sua pureza, a arca solar, o templo de Osíris. O hierofante se aproximava do novato. A majestade de seu porte, a tranquilidade de sua fisionomia, o mistério de seus olhos negros, impenetráveis, mas repletos de luz interior, já de certa maneira, inquietavam o postulante. Este olhar perfurava como uma punção. O estrangeiro se sentia diante de um homem do qual nada seria possível esconder. O sacerdote de Osíris o interrogava sobre sua cidade natal, sobre sua família e sobre o templo que o instruíra. Se, nesse curto mas penetrante exame, ele fosse julgado indigno dos mistérios, um gesto silencioso, porém irrevogável, mostrava-lhe a porta. Se, contudo, o hierofante encontrasse no aspirante o desejo sincero da verdade, pedia-lhe que o seguisse. Atravessavam pórticos, pátios internos, depois, por uma avenida talhada na rocha, a céu aberto e guarnecida de estrelas e de esfinges, chegavam a um pequeno templo que servia de entrada às criptas subterrâneas. A porta era dissimulada por uma estátua de Ísis em tamanho natural. A deusa, sentada, segurava um livro fechado sobre os joelhos, numa atitude de meditação e de recolhimento. Seu rosto estava velado e, sob a estátua, se lia: nenhum mortal levantou meu véu. Dizia-lhe, então, o hierofante: eis aqui a porta do santuário oculto. Olha estas duas colunas. A vermelha representa a ascensão do espírito para a luz de Osíris, a negra significa o seu cativeiro na matéria, e esta queda pode ir até o aniquilamento. Todo aquele que aborda nossa ciência e nossa doutrina e arrisca sua vida. A loucura ou a morte, eis o que encontra o fraco ou o mau. Somente os fortes e os bons encontram a vida e a imortalidade. Muitos, imprudentes, entraram por esta porta e não saíram vivos. É um abismo que só restitui à luz os intrépidos. Portanto, reflete muito no que vais fazer, nos perigos que vais correr e, se tua coragem não for bastante para toda a prova, renuncia à empresa. Pois, uma vez que esta porta se fechar sobre ti, não poderás mais recuar. Se o estrangeiro persistia em sua resolução, o hierofante o levava para o pátio externo e o recomendava aos servidores do templo, com os quais ele devia passar uma semana, obrigado aos trabalhos mais humildes, escutando hinos e fazendo abluções. Recomendavam-lhe o silêncio mais absoluto. Chegando, à noite das provas, 2 neócoros ou assistentes levavam aspirantes aos mistérios à porta do santuário oculto. Entravas em um vestíbulo escuro, sem saída aparente. Dos dois lados dessa sala lúgubre, à luz de tochas, o estrangeiro viu uma fila de estátuas com corpos de homens e cabeça de animais, leões, touros, aves de rapina, serpentes traço, que pareciam fitá-lo, zombando dele enquanto passava. Ao fim desta sinistra avenida, que se atravessava sem pronunciar uma única palavra, havia uma múmia e um esqueleto humano, de pé, de frente um para o outro. E, com um gesto mudo, os 2 neócoros mostravam ao noviço um buraco no muro à sua frente. Era a entrada de um corredor tão baixo que só se podia penetrar arrastando-se. Dizia-lhe um dos assistentes: podes ainda voltar. A porta do santuário ainda não foi fechada. Caso contrário, deves continuar teu caminho por ali, e sem retomo. Então, o noviço respondia, reunindo toda sua coragem: eu fico. Entregavam-lhe, então, uma pequena lâmpada acesa. Os neócoros regressavam e fechavam com estrondo a porta do santuário. Não era possível mais hesitar, era preciso entrar no corredor. Apenas começava a rastejar sobre os joelhos, com a lâmpada na mão, ele ouvia uma voz dizer, do fundo do subterrâneo: aqui morrem os loucos que cobiçaram a ciência e o poder. Graças a um maravilhoso efeito acústico, essa frase era repetida 7 vezes por meio de ecos distanciados. Era preciso avançar, todavia. O corredor se alagava,
mas descia em rampa cada vez mais inclinada. Enfim, o viajante destemido se encontrava diante de um funil que terminava num buraco. Uma escada de ferro lá se perdia, o noviço aí se arriscava.